pessoas têm sonhos de consumo, não é mesmo? E um deles, para algumas pessoas, é ter uma adega em casa. Eu estou aqui com uma especialista no assunto, a Flora Detânico. Ela é arquiteta, ela está fazendo doutorado em design e ela é dona da Lacava, portanto, ela sabe tudo deste assunto. Certo, Flora? Isso mesmo. Muito obrigada pelo convite, Leone. A gente vai falar, então, 5 passos para fazer uma adega, né, Flora? Porque as pessoas não têm muita noção do que precisa, como é que é. Então, vamos explicar para as pessoas como ter a sua adega. Eu vejo que dos 5 passos que alguém precisa para definir e ter uma adega, começa primeiro pela escolha. É a primeira decisão. Preciso ou não preciso ter uma adega? Aí surge a dúvida. Faço ou não faço? Que tipo de adega eu vou fazer? Porque tem várias opções no mercado. Para bebidas, né, diferentes. Diferentes, temperaturas diferentes, tamanhos diferentes. Adega de vinho, serve para espumante também? Tem de vinho tinto, vinho branco, espumante, são temperaturas diferentes. Não pode misturar? Pode misturar, perfeitamente. Para guardar, pode misturar. A questão do consumo é que tem algumas pessoas que gostam de tirar da adega direto na temperatura para consumir. Aí eu teria que ter uma diferenciação de temperatura para o consumo. Porque existe uma diferenciação da temperatura de guarda do vinho, que é para que ele não estrague, é o mais importante. E a temperatura de consumo é mais uma comodidade, né? Claro. Eu poderia tirar da minha adega, guardar tudo junto, espumante, vinho branco e vinho tinto, bem guardados, para não estragarem. E aí eu tiro e coloco um pouquinho antes num balde de gelo para consumir, por exemplo, o vinho branco. Então eu tiro da adega geral, ponho num balde de gelo antes de consumir. Então são temperaturas diferentes e a mais importante é a temperatura de guarda. Eu sempre digo, se alguém gosta de vinho, em algum momento vai ter uma adega. Mais cedo ou mais tarde, pode demorar mais ou demorar menos. E o dimensionamento da adega vai ter relação tanto com o consumo que aquela pessoa tem de vinhos, como com o espaço disponível que ela vai ter na casa. Então ela vai para o segundo passo, que é escolher o lugar, escolher o espaço dentro da minha casa onde eu vou colocar a adega. Se eu tenho um nicho maior, um quartinho que eu não uso mais, ou às vezes é um recorte na parede que ali eu posso construir uma adega, ótimo. Então a questão é escolher um lugar onde não tenha tanta incidência de sol, de preferência longe da janela, longe de interferências de muito calor, como churrasqueiras, lareiras. A cozinha não é o mais indicado também, porque tem muita troca térmica, muita umidade, em função do preparo dos alimentos, né? Então escolher um bom lugar. Quais são bons lugares? Na sala de jantar, na sala de estar, no espaço gourmet, no hall de entrada. São lugares que, além de ter um espaço para adega agradável, ele interfere qualificando o ambiente. Então, ambiente lúdico, ambiente social, é perfeito. Então, decidir o lugar é o segundo passo. Aí a gente vai para o terceiro. E a gente pode dizer que tamanho mínimo tem que ter esse lugar ou tu vai dizer mais adiante? Sim, o tamanho mínimo deveria ser 80 de largura por 65 de profundidade. Bem pequenininho mesmo. E imaginar a coluna inteira, o pé direito inteiro da casa. Eu vou embutir a máquina depois em cima do forro de gesso, nem aparece. Esse é o tamanho mínimo para uma adega personalizada, uma adega já de um porte a partir de 100 garrafas. Certo. Então, menos de 100 garrafas, a gente vai para aquelas opções de adega compactas pequenininhas. Quando eu vou a partir de 100 garrafas, o motor começa a incomodar muito. Então, qual é a sugestão? A gente já há anos trabalhando com isso, a gente tira o motor de dentro da adega, para não interferir tanto em ruído como em emissão de calor dentro do espaço da adega. A gente coloca ele na rua, o motor. Como se fosse um split. Como se fosse a loja. Então o ideal é que fique numa parede externa. Numa parede externa. Na verdade, não precisaria. Pode ser uma parede interna também. Só que por cima do forro de gesso, a gente faz toda a passagem da infraestrutura. Até a parte externa. Até a laje técnica, exatamente. Então, depois de escolhido o lugar, se vai para a terceira fase, que é o projeto. É exatamente tudo isso. Então, vou fazer o projeto e o orçamento juntos. Para esse momento é sempre bom a presença de um arquiteto, aquele que já assessora o cliente, que já tem a ideia do estilo que o cliente gosta, de como vai interferir na sala de estar. E a adega ela faz parte da decoração do ambiente, então é importante alguém que esteja vendo esse conjunto como um todo. E a equipe técnica da Lacava, por exemplo, que também são arquitetos, designers, engenheiros, vão atuar nas informações mais técnicas de carga térmica, de infraestrutura, de isolamento. Então é um trabalho de equipe, um trabalho em equipe onde todos juntos vamos projetar para que ele tenha a melhor adega em cada situação, né?
Então tem várias opções, podem ser pequenas, essas de 80 por 65, e pode ser uma adega que é o ambiente inteiro. Eu quero fazer uma sala toda refrigerada, toda ela para colocar os meus vinhos. E vocês têm algum produto pronto, assim, algum produto de linha que seja, mal comparando, tá? Claro. Que seja o frigobar das adegas, aquela parte menor. Tem também. A gente tem uma linha chamada de adegas compactas. Chamada compacta porque o motor está acoplado junto da adega. E elas são excelentes, são todas de madeira. Por que tem que ser de madeira? A madeira é pesada. A adega muito leve, ela trepida muito. E aí vibra demais o vinho, o que prejudica o vinho. Então a questão do motor acoplado é ruim para vinhos de guarda, vinhos de muito tempo. Para vinhos rápidos, né, de um consumo rápido não tem problema. A gente tem uma linha assim, desde 30 garrafas, é a menor que nós temos. De 30 até 400 garrafas. Aí, voltando para as adegas especiais, né, a gente tem então a etapa de definição, da escolha do local e do projeto. O quanto eu quero investir na adega vai também determinar o tipo de projeto. Eu vou usar inox, eu vou usar mais vidro, eu vou usar uma madeira importada. Tudo isso vai ajustar. Sim, e tem materiais mais indicados? Claro, tem E materiais... outros que não podem ser usados? Tem alguns materiais que são indicados para revestimento, que tenham um bom bloqueio com relação à umidade, à troca térmica. Então, alguns começam a levantar, né? Se não é bem preparado, eles não suportam a troca térmica. E aí Tipo, incham... o que não pode ser? Melamina a gente não usa, por exemplo. Materiais de MDF com melamina, ele é ruim porque ele incha muito fácil. E as lâminas, elas são muito suscetíveis. As quinas, os cantos, eles não são bloqueados, não são bem vedados. Então a gente usa muita laca. A laca é excelente para acabamento, já que a peça é pintada por inteiro, né? Então não ficam frestas por onde entra a umidade. Sim. A laca é excelente, a lâmina natural também nos permite isso. E depois de laminar, a gente passa um PU, um material também que prepara a peça como um todo. Essas adegas compactas precisam da ventilação. As adegas personalizadas que o motor está distante da adega, eu não preciso de ventilação. Então ela embute plenamente. Perfeitamente. Perfeitamente, não tem vão nenhum. Ela fica igualzinha a minha cristaleira, ela fica como um móvel. Eu nem percebo que ela é um equipamento. Exatamente porque ela não precisa da ventilação do motor. O motor não está ali, o motor está lá na rua. E aí gera menos interferência no ambiente, esteticamente fica mais bonito. Ela é menos volumosa. Então tem várias vantagens, né? Certo. E tem como fazer uma adega para vinhos, espumantes, vinho tinto, vinho branco e cerveja? Esse é sempre um ponto a ser mencionado. Muita gente quer trabalhar com cerveja junto com a adega, né? Esse é uma demanda que tem surgido muito para nós. E nós ainda não temos tecnologia para isso, ainda porque a temperatura mínima que nós atingimos é 6 graus. Quando se pensa em estruturar uma adega em madeira, por mais que ela tenha poliuretano e outros materiais isolantes, ela tem um limite de temperatura. Se eu chego a temperaturas de 0 ou até menos 0, eu precisaria de um outro tipo de estrutura isotérmica, que aí é uma linha mais industrial e uma linha mais metálica, não tanto a linha da madeira, que é o que nós, a Lacava, por exemplo, prima em utilizar, exatamente por questões de refinamento, de acabamento, e a gente fica limitado à temperatura de 6 graus. É o mínimo que nós conseguimos atingir hoje com a estrutura de madeira. Bom, aí depois do terceiro passo do projeto, a gente vai para o quarto passo, que é importante, que é a infraestrutura. Para fazer uma adega como essa, mais robusta, de 100 garrafas em diante, eu precisaria prever uma infraestrutura que é um ponto de dreno, saída de água, né? Como se prepara para um split, muito semelhante. Então, uma linha frigorígena que vai conectar a adega lá no motor que vai ficar na rua e também as cargas elétricas, um disjuntor para ela, uma carga elétrica para a iluminação da adega. Então, toda essa infraestrutura tem que ser preparada no local antes de vir a adega propriamente dita. E aí depois, com tudo pronto, infraestrutura pronta, aí chega a adega. E aí nós montamos a adega com o isolamento térmico, com garrafeiros, com os vidros, com a iluminação, ela fica Isso prontinha. Tudo é possível de customizar? Totalmente customizado. As adegas personalizadas são customizadas. As compactas, essas que são mais restritas, porque é uma linha industrializada. Claro. São linhas diferentes. Uma Sim. é totalmente artesanal, apesar de usar tecnologia de alta, de ponta, e a outra é um produto completamente industrializado. Então são linhas diferentes. Então depende muito da exigência de cada cliente. Claro. Realmente. Tem um barulhinho assim, a compacta. Sim, como qualquer geladeira. Comparável a um refrigerador. Exatamente.
Só que imagina um refrigerador no meio da sala, do lado do sofá. Incomoda, né? Um barulhinho. Sim, que lá na cozinha ele não interfere. Sim. Mas na sala ele já começa a perturbar um pouco. Quanto tempo mais ou menos é feita uma adega personalizada? Qual é o tamanho que mais vocês vendem? O tamanho padrão, assim, de... A maioria das adegas começa em 200, 300 garrafas. É a grande maioria. Em torno de 200. Porque tem um cálculo que eu gosto de fazer. Bem fácil. Quem gosta de vinho consome muito facilmente 3 garrafas por semana, à noite. Em família, 3 garrafas por semana é muito fácil de consumir. Esse é quase que o mínimo. Aí uma vez por mês eu vou juntar alguns amigos, fazer um jantar. Aí vão 4, 5 garrafas nesse jantar, uma vez por mês. E ainda vou dar 1 ou 2 garrafas de presente para algum amigo também, por mês. Se eu somar tudo isso, em um ano a gente chega em 200 garrafas. Então parece muito quando se fala em 200 garrafas, mas é pouco, é o consumo de um ano, mínimo. Então quando a gente conversa com algum cliente que tem o sonho de fazer uma adega em casa, nós tentamos partir desse número. Desse cálculo. 150, 200 garrafas é meio que o início para quem gosta de vinho. Certo. Não vale a pena todo o projeto, o investimento para depois encher a garrafa em menos de um ano, encher a adega em menos de um ano. Quem procura e quem gosta de vinho consome no mínimo isso. Só que tem gente que guarda vinhos além do consumo. Então, além das 200, tem os vinhos que se compra para vou tomar num aniversário de 15 anos, num casamento. Uma data especial. Exatamente. Aí são os vinhos de guarda que ficam ainda além, excedem o cálculo dos vinhos de consumo, né? O quinto ponto, que é a conclusão, é a instalação da adega propriamente dita. Então, nesse momento, a gente vai fazer a instalação, entra com todas as paredes, os vidros, o isolamento térmico, a refrigeração, a iluminação. Ela vai ser entregue prontinha para o cliente. Depois, só encher com as garrafas e apreciar, e aí curtir. Mas o quinto ponto é esse, é a conclusão final. Que maravilha! E quanto tempo leva para colocar a adega no lugar? Isso é importante. O cliente teria... Quem quer ter uma adega teria que prever mais ou menos 6 meses, o tempo total. Desde a escolha do lugar, o projeto com o arquiteto, o orçamento, depois a infraestrutura na obra e depois a nossa instalação. A Lacava precisa de 3 meses, por exemplo, para produzir a adega. Assim que o cliente fechou o contrato com a Lacava, são 3 meses de produção. Então, antes desses 3 meses, tem o projeto, o orçamento, a infraestrutura. É importante considerar em torno de 6 meses. Certo. E na hora que chegou a adega ali, ela chega totalmente pronta, montada, desmontada, como é que é? Chega desmontada, toda em peças desmontadas. A gente em 2 dias, geralmente, né, depende do tamanho da adega, 2 a 3 dias, fazemos a instalação da adega e depois um acompanhamento, um pós-venda e vem todo o resto do processo. Mas é rápido, é bem rápido. Depois é só ser feliz, né? É só ser feliz, beber à vontade, curtir. E é um ambiente que gera alegria para a família. É sempre um dos ambientes mais divertidos da casa. Obrigada, Flora. Agora a gente já sabe como brindar e como manter os vinhos totalmente acondicionados em casa. Soubemos como é que a gente faz uma adega doméstica, né? Que eu tinha muitas dúvidas. Muito bem, você está curtindo o canal? Se inscreveu já? Então vai lá, te inscreve, aperta na setinha lá no sininho para receber as atualizações sempre que tiver conteúdo novo, né? Toda terça-feira, às 7 da manhã, eu tô aqui te esperando com novidades. Beijo!